O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara. Sua mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Amiladab. Amiladab gerou Nasson. Nasson gerou Salomão. Salomão gerou Boaz. Sua mãe era Raab. Boaz gerou Oreb, cuja mãe era Ruth. Oreb gerou Jessé. Jessé gerou o rei David. David gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Raboão. Raboão gerou Abiás. Abiás gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorom. Jorom gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acaz. Acaz gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio de Babilônia. Depois do exílio de Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Arós. Azós gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, e de Davi até o exílio de Babilônia 14, e do exílio de Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós acabamos de escutar esse evangelho que fala da sua origem, a origem do Messias, do Deus que se fez homem, ou seja, a carne de Jesus foi sendo preparada. E se nós olharmos no meio de tantos nomes, nós podemos perceber que tem santos, grandes santos, mas também tem grandes pecadores. Existem 2 prostitutas aqui, também relatado, para dizer que Jesus, ele veio salvar a todos, até os seus antepassados. A missão de Jesus é uma missão salvadora, porque ele quer arrancar todos das garras do demônio, quebrar todas as correntes que nos escravizam no pecado. E a vinda de Jesus, o seu nascimento, veio trazer salvação. E hoje, celebrando 19 anos de sacerdócio, o sacerdote, o padre, ele é continuador da missão de Jesus, que é salvar. Cada sacramento que ele celebra é para que a pessoa tenha um encontro com Jesus e seja salvo. A Eucaristia, por exemplo, quando o padre diz, isto é o meu corpo, não é mais o padre, mas sim o próprio Cristo que está dizendo, para que todo aquele que comer da carne do Senhor seja salvo. O batismo
Jesus falou: aquele que for batizado será salvo. Se nós olharmos lá em Marcos, no capítulo 16, a unção dos enfermos, quantas unções dos enfermos eu fiz para pessoas que deixaram esta vida, recebendo ligação dizendo: padre, vem aqui porque meu parente está falecendo. E o padre tem esse poder de dizer: eu te absolvo de todos os teus pecados, e da unção dos enfermos. E que bênção, que graça que o padre está ajudando, introduzindo a pessoa a entrar no reino dos céus, sendo salva para sempre. A pregação da palavra que desperta os corações quando o padre prega, porque o padre é o ministro da palavra, ele prega a palavra de Cristo que transforma a vida, conversões acontecem. Eu me lembro muito bem quando eu tive uma experiência do batismo no Espírito Santo, com a idade de 14 anos, num grupo de oração, rezando, implorando o Espírito Santo, eu senti um calor da cabeça aos pés e um desejo de amar. É como se eu, ainda jovem, tentava explicar, é como se o amor de Deus fosse concreto, eu estava sentindo, eu estava vivendo aquele momento. E o que eu fiz? Eu queria que várias pessoas tivessem a mesma experiência. Na minha escola, depois do intervalo, eu chamava alguns jovens para rezar e nós clamávamos o Espírito Santo, ou seja, eu não queria que essa graça ficasse apenas comigo, mas que várias pessoas tivessem esse encontro com Jesus ressuscitado que enche os corações de amor, que transformam vidas. Por isso, aí foi surgindo o desejo de ser padre, porque quando eu fui percebendo que se o padre pregar e clamar o Espírito Santo, com certeza muitas pessoas serão tocadas. Eu sou natural de Manaus. No ano de 1995, eu com esse desejo de ser padre, o padre Léo, o saudoso padre Léo, que tem processo de beatificação, ele foi em Manaus. E quando viu o jeito dele celebrar, de modo carismático, disse: eu também quero ser padre. Desse jeito, carismático. Mas tinha um problema. Não existia seminário carismático. O que eu iria fazer? Eu tinha medo de dizer, se eu entrar em algum lugar e essa minha vocação for abafada, eu perderia essa vocação. Foi quando eu ouvi dizer que o padre Gilberto Maria Defina tinha fundado um seminário carismático na Diocese de Santa Amaro, São Paulo, capital. Então, naquele dia, meu coração se alegrou. Disse: então vou deixar tudo. Deixei Manaus e fui para São Paulo. Minha mãe pensava que eu estava brincando, eu estava arrumando minhas malas. Ela disse: vai para onde? Eu disse: vou para o seminário. Ela tomou um susto, porque eu queria seguir essa minha vocação. Os anos se passaram. Em 1999, 5 de janeiro, ingressei no seminário. Em 2005, dia 17 de dezembro, eu fui ordenado sacerdote. Que alegria nesse dia, que eu chorava como uma criança, porque eu tinha recebido o dom do sacerdócio. A partir daí eu poderia celebrar missas, levar pessoas a se encontrar com Jesus. A partir daquele dia eu poderia perdoar os pecados e levar mais pessoas para Jesus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que bênção, que graça. Hoje eu tenho a oportunidade de celebrar com o Padre Eduardo os meus 19 anos de sacerdócio. Se eu tiver essa graça do batismo no Espírito Santo, se nós olharmos causa e efeito, como diz Santo Tomás,
Se o Padre Eduardo foi ele que trouxe a renovação carismática para o Brasil, esse batismo no Espírito Santo se espalhou pelo nosso país. E se eu fui tocado por essa graça do batismo no Espírito Santo, porque um dia alguém começou, isso me enche de alegria de estar celebrando meus 19 anos de sacerdócio, porque um dia eu tive o batismo no Espírito Santo. Padre Eduardo, se eu não tivesse tido essa experiência, nem um bom cristão eu seria. Talvez um católico de vez em quando indo à missa, mas porque eu tive esse encontro com Jesus, do batismo no Espírito Santo, ali despertou em mim o desejo de ser padre, sacerdote para sempre. Então todos nós podemos clamar. Isso não significa que todos vão ser consagrados ou sacerdotes, não. Todo batizado pode viver bem o seu batismo se clamar, suplicar a presença do Espírito Santo. Que bênção, que graça. Nós temos o sabor das coisas de Deus. Na Santa Escritura, na celebração da missa, tudo muda, porque o Espírito Santo é aquele que transforma todas as coisas. E o que eu desejo no meu ministério sacerdotal, e repito, é levar todas as pessoas que eu encontrar até a mesma experiência que eu tive, da efusão do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, do Pentecostes pessoal, como dizia o Padre Robert de Grandes, para que todos nós sejamos realmente pessoas novas no Espírito Santo. Assim nós iremos ser transformados, as nossas famílias também, e pouco a pouco a sociedade será transformada, porque o Espírito Santo, ele é o único que pode transformar as nossas vidas. E eu posso dizer que sem o batismo no Espírito Santo, nos nossos tempos vai ser muito difícil ser cristão. Sem essa experiência, no mundo que nós estamos vivendo, com os desafios, será muito difícil nós ficarmos de pé. Mas com o batismo no Espírito Santo, se eu olhar os Atos dos Apóstolos, no meio de uma grande perseguição, eles ficaram de pé. Os primeiros cristãos, repletos do Espírito Santo, continuaram anunciando Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém.